Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, domingo, dia 23 de junho, nós vamos estar meditando no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os seus discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, então nós vamos vendo aqui Jesus, conversando com seus discípulos, num lugar mais tranquilo e tal. Ele quis saber quem é que estavam dizendo que ele era, e aí deram a opinião das pessoas, a opinião do povo, e até diziam bem de Jesus, pensando que ele fosse um dos profetas, ou João Batista, um dos antigos profetas, Elias, por exemplo, ou algum outro grande profeta judeu que teria ressuscitado. E aí Jesus então dá uma invertida aí e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta cabe muito bem para cada um de nós, porque se nós não tivermos a resposta correta, nós corremos o risco de não estar seguindo realmente, achando que estamos no segmento do Filho de Deus, e não estamos, porque Jesus é o Cristo, de Deus, ele é ungido de Deus. Christos em grego significa ungido. Então ele é o escolhido, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus para ser o Salvador. Ele é escolhido de Deus para ser o Salvador. E Jesus proibiu severamente que contassem isso a alguém. E explicou que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e ainda pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então ele dá o roteiro do segmento de Cristo. E eu acho interessante porque aí nessa citação de Lucas é diferente da que tem em Mateus. A de Mateus é mais detalhada, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus institui Pedro como alicerce na igreja por causa da profissão de fé dele. Mas aqui ele diz assim: depois Jesus disse a todos, e aí que entramos nós na história. Nós temos que ter uma resposta a respeito de quem nós dizemos que é Jesus. Para você, quem é Jesus? Você vai repetir o que está na Bíblia, mas é fato, é de fato. Você realmente tem Jesus como Messias, como Salvador. Jesus é para você o Filho de Deus que veio e se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem para te salvar. Porque essa é a nossa fé. E muitas vezes a gente fica assim, seguindo numa onda, mas sem ter raiz naquilo que realmente é fundamento da nossa fé. É engraçado porque tem gente que segue Buda, tem gente que segue Maomé, tem gente que segue Confúcio, tem gente que segue quem quiser, E com certeza as pessoas fazem isso baseado naquilo que elas acreditam. Então, a diferença que tem... mas você acredita em Jesus porque você se diz cristão, e quem diz que quem está certo não é o Buda, não é o Shiva, não é o Maomé, não é o, o outro. Por que você vai querer dizer que o seu é o certo? Olha, o único que na história morreu, foi sepultado e levantou a mesma pessoa foi Jesus Cristo. Eu sigo Jesus porque ele ressuscitou. Porque se ele fosse igual Gandhi, igual a um monte de outros negros que estão por aí, ele não faria diferença. Ele seria só mais um. Mas tem coisas muito bonitas que ele falou. Nossa, eu conheço gente que fala coisa muito bonita, mas não dá para andar junto. Isso não significa muita coisa. Então veja, a diferença está no fato de que ele é o Filho de Deus. E é isso que hoje gera uma confusão muito grande na igreja,
ou no geral, que as pessoas falam assim, não, mas toda religião é boa. A única que tem um mestre, fundador da religião, que é filho de Deus, que matou a morte, ressuscitou e pode me levar para o céu, é Jesus Cristo. Se as outras estão podendo, desconheço. Né? Se os outros mestres ou gurus, ou sei lá o nome que se dá para os fundadores ou iniciadores de outras religiões aí, não me consta. Né? E uma coisa que eu gosto de repetir e falo sempre, a garantia de que Jesus é o ressuscitado, que ele mostra a mão e diz assim, põe teu dedo aqui. A garantia de que Jesus é o ressuscitado são as marcas do crucificado. Ele apresentou. Tomé, põe teu dedo aqui. Não, põe o dedo aqui, eu deixei meu coração aberto para você poder tocar, põe o dedo aí. Né? E assim, Deus nos dá realmente uma possibilidade de vida de outra dimensão. Uma vida com uma eternidade. Né? E com uma eternidade que é baseada na fé desse próprio Deus. Porque veja, o fundador da Igreja Católica, o fundador do cristianismo, é Deus. Ele é filho de Deus. Né? E é uma pena, porque mesmo a mensagem dele, a boa nova dele, o evangelho dele, hoje é distorcido por pessoas que se dizem seguidoras de Jesus e que estão muito desviados do caminho totalmente. Entendeu? Jesus nunca prometeu facilidade, ele nunca prometeu glória, irmão, porque é na vitória, porque nós vamos proclamar a vitória. A vitória é sobre a morte, mas primeiro precisa morrer. Né? E não me consta que cristão morra gostosinho. Pode até morrer na cama, quietinho, apagou que nem uma vela, como muitos que a gente conhece, mas não significa que vai ser uau, né? Não é apoteótico o negócio. Não é com glórias desse mundo. Então veja, hoje se prega um evangelho absolutamente ridículo, infame, aí ele se compara com qualquer outra coisa, tanto que a gente sofre isso dentro da Igreja Católica, com essa porcaria de teologia da libertação, que é um cunho marxista dentro da Igreja, que faz uma leitura radicalmente condenada pela Igreja, pelo próprio Evangelho, porque ela não tem fundamento, não tem cabimento, embora citem palavras, trechos do Evangelho, partem de uma verdade para falar uma mentira, né? Porque promovem o reino de Deus nessa terra. Ele nunca prometeu que o reino dele está aqui. O meu reino não é deste mundo. Quem diz isso é mentiroso, é falso profeta. Ai, mas você está falando mal. Não estou falando mal, estou falando que é a verdade. E aí o que acontece? Por conta dessa ditadura relativista, a religião que mais cresce no mundo hoje não é o cristianismo, não é o judaísmo, não é o islamismo. É a indiferença religiosa, porque tudo é igual. Passa régua, tudo é. Ai, mas tudo é bom. Não é tudo bom, não. Não é tudo bom. Não é porque dizem que é bom que é bom. É bom se tiver o carimbo e a chancela de Deus. Todas as religiões são de Deus. Todas essas coisas que estão por aí em nome de Jesus é de Jesus. Ah, mas não é mesmo. E não é porque eu estou dizendo que não é. Não é porque não tem fundamento. Não é porque não é. Mas não porque eu estou dizendo. É porque não tem a mesma raiz, não tem o mesmo objetivo, não tem a mesma fé de Jesus. E mesmo dentro da igreja, gente, vê um monte de gente professando coisas absurdas, falando coisa medonha que não tem nada a ver com nada, mas eles ainda falam em nome de Deus e falam em nome de Jesus. É impressionante o tanto de gente que tem dentro da igreja, que não tem oração íntima com Deus, não tem escuta de Deus, ensina como é que vai para o céu. Uma gente estrambelhada, e muito doutos, muito cheio de contextos e esmiuçando as coisas para explicar como é que faz. Tem raiz no Evangelho, se não tem a radicalidade, ou seja, a raiz fincada no Evangelho, do jeito que ele disse aqui. Se quiser, se não quiser, meu amigo, não precisa, não vamos discutir. Se alguém, qualquer pessoa, se alguém me quiser seguir, não é obrigado, mas se quiser, renuncie-se a si mesmo. Baixe sua bola,
Não acha que você sabe, não, porque é o que eu vou te ensinar, e cada passo é diferente, para cada um eu vou ensinando a mesma verdade, de um jeito que você consiga compreender e possa chegar onde tem que chegar. Né? Não tem manual, e não é um monte de regrinha que você tem que seguir para cumprir com o negócio e depois ticar lá, quantos pontos você fez, põe no gabarito, bateu, vai, entra. Não é assim. Claro que tem os 10 mandamentos, tem os preceitos do Evangelho e tudo mais. Existe o mínimo básico. Mas no segmento de Jesus, cada um tem que aprender a acompanhar o Mestre, como discípulo amado, com o ouvido colado no peito de Jesus, e escutar o que ele tem para você. E hoje, se você fala que você escuta Deus, meu Deus, você deve ser esquizofrênico, você ouve vozes, cuidado, você é um perigoso. Né? Olha! E, no entanto, tem gente que não escuta Deus e fica ensinando como é que vai para o céu. Né? Espero que saiba ouvir, pelo menos para si próprio. E aí você vai vendo que não cansa de surgir novidade diferente do que é o Evangelho, citando o Evangelho. Né? O Evangelho não é, ele é sempre novo, mas é sempre a mesma notícia. São João Paulo II enjoou de dizer isso. É a novidade do Evangelho, contado sim de uma maneira atual, mas a mesma verdade, com os mesmos fundamentos, com a mesma radicalidade, com a mesma finalidade. Porque o Evangelho tem finalidade, é nos levar à salvação. Não é agradar, não é formulinha para você conseguir de Deus o que você quer. Não. E nós precisamos urgentemente entender isso. A gente reza o Pai Nosso e não presta atenção. A gente diz assim no Pai Nosso, de todos nós, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso mando, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Peraí, o senhor vai mandar em mim e eu vou fazer aqui do jeito que é feito aí. Combinado? Pode ser? Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita aí no céu. E eu estou dizendo que eu quero isso. Então preciso saber qual é a vontade de Deus para fazer ela na terra como ela é feita no céu. Porque cabe a nós. Lucas 10, 1. Né? E Jesus os enviou de 2 a 2 em todos os lugares onde ele deveria ir. E não foi. Ele mandou os discípulos e não foi. E hoje é a mesma coisa. Né? Ele nos envia para que sejamos autorizados por ele, temos que ter o aval do Senhor para fazer em nome de Deus, tem que ter a concordância dele. Não é porque eu faço qualquer coisa, digo qualquer coisa, depois no final eu falo em nome de Jesus, que Jesus está concordando. Né? Então, é preciso que eu entenda isso. Se eu vivo segundo o Evangelho, se eu rezo o Pai Nosso, eu quero fazer do jeito que Jesus manda. E aqui ele está dizendo. Né? Se alguém, qualquer pessoa quiser me seguir, fica à vontade, venha. Renuncie-se a si mesmo, não venha assim com os seus projetos pessoais, não venha querer usar meu nome para realizar as suas façanhas, né, para fazer acontecer as suas obras, renuncie-se a si mesmo, não pense que eu vou facilitar ou tirar os seus problemas, eles vão continuar por aí, na medida que a gente caminhar as coisas vão se acertando, porque você pode ver no Evangelho, ele nunca parou no problema de ninguém, né? Ele ia passando e ia acontecendo. E sempre em movimento, sempre indo, entrando, saindo, descendo para Jericó, subindo para Jerusalém, passando pela Samaria, voltando pela não sei onde, sempre assim, sempre. Então Jesus vai continuar do mesmo jeito, aí ele vai avisar, viu, pega seus problemas, bota nas costas, vem, não adianta você ficar falando, mas tenho tal problema, tenho, né? Tudo desculpa, porque ele te dá a força para carregar todas essas coisas e segui-lo, né? Aí, quando você fizer... E é pra mim isso, não tô falando só pra você. Não é porque eu tô falando aqui que eu tô falando só pra vocês. Mas pensa aí. Se alguém, o Glauco, resolveu seguir, quer seguir, pode vir. Renuncie-se a si mesmo. Cate seus problemas. E... Aí sim. E... Siga-me. E esse ser aqui é uma partícula condicional. É uma condição para seguir. Tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz todo dia. E só depois eu vou estar seguindo Jesus. Então, esse é um bom parâmetro para nós entendermos que se eu não renuncio a mim mesmo, se eu não decido por seguir Jesus, se eu não renuncio a mim mesmo, né? Não me renuncio, né? E não tomo a minha cruz todo dia,
eu não estou no seguimento de Jesus. Simples assim. Né? Então que por meio desse evangelho o Senhor venha nos dar a acuidade, a agudeza, né? Que a gente tenha um ouvido afinado, ouvido todas as manhãs me desperta e me dás um ouvido de discípulo. Então pedi isso para o Senhor me dê a possibilidade de entender desde cedo, desde manhã, desde a hora que eu acordar, o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer comigo, o que nós vamos fazer junto esse dia e como é que o Senhor vai me conduzir. Porque eu não tenho projeto, eu preciso do seu. É um treino de renúncia, né? É um treino de suportar a cruz e ficar forte. E ficar forte. Que é isso que o Espírito Santo vem fazer em nós. Ele vem nos santificar. Nós temos os sacramentos e todos os meios que Deus deixou na igreja para a nossa santificação e salvação. E a parte que cabe a gente é a parte que nós temos que fazer, não tem outro jeito. Né? É a parte que nos cabe. E então que Ele nos dê esse pão de cada dia, que eu vou falar disso depois. O pão de cada dia, mais do que alimento, porque ontem ele falava no Evangelho, né? Não se preocupa com o que comer, vestir, o que você vai beber, isso aí passarinho não se preocupe, tem. O lírio do campo nunca fez nada, ele tem, mais bonito que Salomão, que tinha dinheiro para comprar o que ele quisesse. Né? Não fique se preocupando, Deus que te deu estômago sabe que precisa de comida aí dentro. Né? Ele que te fez vivo sabe que você precisa de proteção, de roupa, não vai deixar você andando pelado, não se preocupe com isso. Para depois no Pai Nosso ensinar a pedir pão. Não é esse pão de cada dia. O pão de cada dia está lá em João 4, quando ele fala com a samaritana, e os discípulos ainda insistem, mestre, come, viu? Minha comida é outra. Ah, está de dieta. Não, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o pão de cada dia que não nos pode faltar. E graças a Deus, né, que a gente possa também se alimentar todo dia, o mais possível, da Santíssima Eucaristia, que quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. Beleza? Então vamos meditar sobre isso. Que Deus nos abençoe e tenhamos todos um bom dia.